Jovem Pan. Informação e prestação de serviço. O Ministério da Saúde ressalta que a intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos, formaldeído e ácido fórmico, que podem levar ao óbito. Os principais sintomas são visão turva ou perda de visão, podendo chegar a cegueira e mal-estar generalizado, náuseas, vômitos, dores abdominais e sudorese. Diante dos quadros, busque imediatamente o apoio na saúde médica e também postos de saúde. Os casos de contaminação de bebidas alcoólicas com metanol acenderam o sinal de alerta de consumidores que agora precisam estar ainda mais atentos aos cuidados para não beber produtos falsificados e também não ter possíveis sintomas em caso de ingestão dos produtos adulterados. Agora, a gente chama o repórter Matheus Dias com as últimas informações. Você conversou há instantes com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com exclusividade aqui à Jovem Pan. Quais as recomendações, as preocupações do governo federal e os números também, não é, Matheus? Bem-vindo. Tiago, boa noite novamente para você, boa noite a quem nos acompanha. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que agora está em um voo, ele, antes de embarcar, conversou com a nossa equipe com exclusividade. Comentou sobre como está o cenário atual, cenário muito preocupante, já que os números atualizados até este momento são de 113 casos investigados. 103 investigados, mas só 11 confirmados até o momento, 102 que ainda são investigados de intoxicação por metanol. A gente já fala de 12 mortes, Tiago. Então, é um quadro muito grave. O ministro da Saúde disse que, se continuar dessa forma, o que já era esperado até pelo Ministério da Saúde, que os números continuassem subindo, por possivelmente ainda haver subnotificação, pode sim se tornar um quadro epidêmico. O ministro da Saúde disse que reforça sempre com as organizações da saúde, com os hospitais, com os profissionais da saúde, a importância do diagnóstico rápido, reforça também com os pacientes a importância do autodiagnóstico também, a pessoa ver que tem certos sintomas, como visão turva, dores abdominais, uma certa perda de visão também, procurar imediatamente um médico ou os profissionais da saúde, porque sim, se trata de um quadro bastante complicado. E reforçou agora qual que é a recomendação do Ministério da Saúde. Hoje, Tiago, sexta-feira, véspera do final de semana, a gente sabe que muitas pessoas aproveitam este momento para sair, para confraternizar, para fazerem happy hours. Eu conversei com o ministro da Saúde e ele disse que a orientação agora é para evitar as bebidas destiladas. Ele reforçou isso, que mesmo que seja de uma procedência confiável, mesmo que você confie no local onde você está bebendo ali ou no local onde você está comprando essa bebida, o ideal é, neste momento, evitar, até que as autoridades consigam prender os responsáveis e apreender as bebidas adulteradas. Vamos ouvir. Só falando de uma bebida alcoólica que não é um produto da cesta básica, então é algo do seu lazer. Se é para o seu lazer, não custa nada você evitar a utilização de destilados nesse momento, até que tudo fique esclarecido, até que os criminosos sejam determinados, identificados e punidos, qual que é a extensão dessa situação. Não custa nada você evitar isso nesse momento. Por que eu falo dos destilados? Porque até esse momento se identificou este crime, essa adulteração, em destilados. É mais difícil você fazer um tipo de adulteração como essa, por exemplo, em outros tipos de bebida, né, que a tampa, que tem gás dentro da bebida, que a tampa abre e você não volta com aquela mesma tampa, né, você tem uma rolha, porque é mais difícil você adulterar e manter o mesmo gosto, o mesmo sabor, daquela bebida, então fica mais fácil de ser percebido por um consumidor esse tipo de adulteração. Pois é, a gente conversou também sobre a questão dos antídotos. O que é feito até agora pelo Ministério da Saúde? O ministro Alexandre Padilha disse que já temos em estoque aqui no país um antídoto que é conhecido como etanol farmacêutico. Este que é usado já está disponível no Sistema Único de Saúde para aplicar em pessoas que tenham, sim, os sintomas e sejam diagnosticadas como intoxicadas, seja confirmado por metanol ou ainda uma confirmação que vai acontecer. Ele disse que já tem disponível o etanol farmacêutico,
assim como um novo medicamento, um novo antídoto que ainda este é comprado do exterior, já é adquirido pelo governo aqui, e o ministro Alexandre Padilha disse que em breve também estará disponível no SUS. Já temos aqui no Brasil, tem estoque do Ministério, estoque dos hospitais universitários federais, um antídoto que é o etanol farmacêutico, já está disponível, inclusive sendo utilizado em vários casos quando tem recomendação médica. O Ministério da Saúde fez também uma compra, né, já fez todos os passos de uma aquisição emergencial de um estoque ainda maior desse etanol farmacêutico para ter um estoque estratégico por precaução. Tem um outro antídoto, que é o chamado Fomepizol, que é um produto que não tem circulação, não só no Brasil, não é comum ter a circulação desse produto no mundo. O Ministério da Saúde já acionou, tanto através da Organização Pan-Americana de Saúde, quanto diretamente alguns produtores que tinham histórico de produzir esse produto, já acionou, já estamos nas tratativas de negociação, expectativa que a gente tenha o mais rápido possível também esse produto à disposição. Pois é, por fim, o ministro Alexandre Padilha, ele reforçou novamente aos profissionais da saúde, como se é comum confundir os sintomas da intoxicação por metanol com os da embriaguez. Realmente são sintomas muito parecidos, mas ele disse que neste momento é importante o diagnóstico ser feito imediatamente e a pessoa ser encaminhada aos órgãos competentes para que o tratamento também seja feito de forma rápida e assim os profissionais consigam salvar mais vidas, porque a gente já fala de 113 casos de investigação e 12 mortes, né, Tiago? Nesse fim de semana a gente vai ter uma ideia de queda de movimentação em bares, até mesmo em restaurantes, principalmente os bares, né? Já a partir desta sexta-feira à noite, o Matheus Dias entrevistou o ministro com a produção da Thaís Brito e a gente vai continuar nesse assunto. Bom trabalho para você, Matheus. Vou chamar os nossos comentaristas, começando aqui com o Cristiano Vilela sobre esse assunto, que vem ganhando uma proporção muito grande, né, Vilela? Eu queria te perguntar o seguinte, são duas as questões. Primeiro, sobre questões, obviamente, que a polícia está investigando, se é má-fé ou não é má-fé, porque hoje surgiu uma informação de que esse produto poderia ter sido colocado em garrafas, para limpar as garrafas. Está muito nebuloso ainda, ô Vilela. Exatamente, Tiago. Ainda está muito nebuloso. Naturalmente, as investigações elas são fundamentais para que se de fato chegue no ponto realmente de como foi essa prática, de como se fundamentou essa prática. O fato é que, num primeiro momento, pelo menos, nos dá a ideia de que possa ter havido uma atuação criminosa, seja por conta do volume de casos que já foram percebidos em diversos pontos do Brasil, da falta de uma certa, pelo menos num primeiro momento, de uma certa conexão envolvendo exclusivamente um único fabricante ou algum único distribuidor que pudesse gerar esse vínculo. Agora, de fato, num contexto de investigação, todas as análises têm que ser feitas para elucidar. É evidente que o mais importante é que hoje a sociedade realmente ela está bastante antenada com relação a esse problema. E eu não tenho dúvida que, de fato, enquanto não for apresentada uma solução efetiva, uma fiscalização efetiva, não tenho dúvida que muita gente vai deixar de lado os destilados nesse momento e vai acabar restringindo ou focando realmente o consumo em produtos onde tenha clareza com relação à procedência. Ô Dora, até que ponto talvez uma briga política, um atrito político do governo federal, governo do estado aqui de São Paulo, até do prefeito Ricardo Nunes, até que ponto que essas discussões entre eles, tudo isso pode dificultar esse processo, porque precisa ser uma ação rápida, independente se é prefeitura, estado e governo federal, não é? Olha, isso existiu no começo, mas me parece que já diminuiu, né? Porque há a percepção tanto dos entes federados, tanto do federal, municipal, estadual, de que realmente isso é muito mal visto pela população, principalmente quando há um perigo, e um perigo que a gente não sabe de onde vem. Que há crime, é evidente que há, porque não pode haver uma coincidência em vários pontos do país estarem acontecendo essas contaminações que antes não aconteciam, porque foi perguntado ao ministro da Saúde se podia estar havendo uma super notificação em relação
a períodos anteriores, quando isso era subnotificado. Ele diz, não é só uma questão de que a gente está conhecendo mais casos, é porque mudou o perfil das pessoas que apareciam antes com esse tipo de contaminação. Então, evidentemente que há alguma coisa que a polícia ainda não descobriu, está investigando, e a saúde pública está muito claro que não conseguiu, porque é difícil mesmo, algo que você não sabe de onde vem, que pode estar em qualquer lugar, ou até em todo lugar. Começa a pipocar em vários pontos do país sem que se tenha uma ligação, ou pelo menos que se saiba, menos que a polícia já tenha alguma coisa nesse aspecto, é algo que coloca o temor para todo mundo, porque todo mundo que sai, ou que compra, que bebe, qualquer coisa que consome esse tipo de produto, está arriscado a se contaminar, porque não interessa, porque o dono do estabelecimento pode ter comprado de um fornecedor confiável, mas quem forneceu àquele fornecedor? Terá sido confiável também? Então, eu acho que o pânico está instalado e não é um pânico sem fundamento, né? É para ter medo mesmo.